Eu convido inicialmente, representando a Rádio Clube FM, Oswaldo de Souza Pires, para direcionar sua pergunta ao professor Anastasia. Por gentileza, eu quero que sejam bastante rápidos ao serem convidados, vir imediatamente para a pergunta. Oswaldo de Souza Pires. Ausente. Próximo, o Elbert Andrade de Freitas, da WA Mídia. Sua pergunta. Muito bem, qual a sua proposta, proposta do senhor para reverter a imagem negativa deixada pelo último mandato do senhor entre os professores? Em primeiro lugar, é bom lembrar que naquela época nós tivemos algumas greves capitaneadas pelo sindicato da CUT e do PT. Naquele momento nós pagávamos o salário em dia, o quinto dia, pagávamos o 13º, até o adicional do 14º salário era pago. E houve, de fato, manifestações políticas a respeito do eventual não pagamento do piso. E o próprio Supremo reconheceu que o piso era pago em razão da carga horária. Veio o novo governo prometendo dar reajustes e prometendo mundos e fundos. Não só não fez nada, como muito pior. Hoje, tenho certeza, os professores são saudosos da regularidade do pagamento, dos benefícios dados, do reajuste que concedemos à época, e de fato hoje nem o 13º é recebido, o 14º não existe mais, e o salário é pago em escalas que são desobedecidas. Então, lamentavelmente, percebeu-se o efeito político daquelas greves, porque o sindicato hoje, dominado pelo PT, ele não realiza manifestações, ele fica obediente ao governo do Estado. Isso é muito triste. O nosso objetivo é recuperar as finanças do Estado e voltar a pagar do quinto dia útil, aliás, como fizemos na crise de 2003-2004. Nesse momento, nós convidamos Oswaldo de Souza Pires, representando a Rádio Clube FM, para a sua pergunta. Anastasia, primeiramente gostaria de fazer essa pergunta aqui em relação à segurança pública. O que dizer para solucionar os problemas relacionados à segurança do povo mineiro? Quais as propostas do senhor para o setor da segurança pública do Estado? Eu agradeço a pergunta da Rádio Clube e digo que, especialmente nessa região que estamos, do Triângulo Mineiro, do Pontal do Triângulo, é muito importante o programa do chamado Cinturão da Fronteira, Segurando Segurança, que fizemos ao nosso tempo de governo, para proteger o Estado, que é o Estado mediterrâneo, ou seja, cercado de outros Estados, e sabemos como é a mobilidade da criminalidade. Reforçar, portanto, as unidades de fronteira. E, ao mesmo tempo, uma zona que é muito agrícola, prestigiar a patrulha rural, que era um programa que fizemos também ao nosso tempo, inclusive começando aqui pelo Triângulo Mineiro, para a presença física de unidades especializadas na proteção da agricultura. Mas agora, quero acrescer na sua indagação, que nós temos uma lei nova ao âmbito nacional, a lei do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, do qual tive a honra de ser relator do Senado. Essa nova lei atribui ao governo federal, pela primeira vez, a responsabilidade pela coordenação dos programas de segurança pública e permitirá, com recursos federais, um enfrentamento ainda maior, especialmente de inteligência. Haja visto que agora passamos a ter entre nós até a figura do PCC, que vem causando tanto terror nessa região do Triângulo Mineiro. Portanto, a segurança é uma prioridade, que ela significa não só a segurança física das famílias, mas também significa um ambiente de negócios necessário para atrair empresas para o nosso Estado. Muito obrigado. Professora Anastasia fala direto do gabinete do prefeito Anderson numa coletiva à imprensa. Convidamos, representando o jornal A Voz do Triângulo, Walter Pamplona, para a sua pergunta. Convidamos a seguir jornal Tribuna da Região, Adriana Justina dos Santos, para a sua pergunta. Boa tarde. Qual que é a proposta de trabalho do senhor para o Triângulo Mineiro, em especial para o município de Turama, se eleito for? Bem, o município de Turama é um município importante, geograficamente grande, bem localizado, tem seu foco no agronegócio, é um município muito relevante economicamente, tem uma população razoável, uma população de 40 mil habitantes, é um município muito bem administrado pelo prefeito Anderson, certamente será nosso parceiro. Eu, juntamente com o Marcos Montes, que é da região, no vice-governador, nós vamos tentar ao máximo trazer empresas para cá. O que a região precisa são oportunidades de empregos para permitir cada vez mais a agregação de valor aos nossos produtos, trazer empresas e indústrias que funcionem também como âncora do desenvolvimento. E sei da necessidade de concluir a questão da infraestrutura rodoviária da região. Nós precisamos integrar ainda mais o Triângulo. No nosso tempo, várias estradas foram feitas, eu acho que foram muito importantes, ligando aqui a Campina e várias outras, mas é muito importante a conclusão disso, inclusive da obra que vai levar até Ituiutaba, porque nós precisamos ainda concluir
obras de infraestrutura que permitam uma grande comunicação na região do Triângulo. É uma região que tem uma grande potencialidade pela sua posição geográfica no Brasil Central e, portanto, uma grande prioridade do nosso governo em parceria com o setor privado. Obrigada. Walter Pamplona, jornal A Voz do Triângulo, sua pergunta, por gentileza. Como governador, nosso futuro governador, o que o senhor vai fazer com relação à carga tributária nossa, que é muito alta hoje? Meu caro Walter, você tem razão, a carga tributária mineira é altíssima. O meu compromisso que tenho feito, e tenho sido muito conservador em matéria de compromissos, porque a eleição agora é uma eleição diferente, porque a situação do Estado está muito ruim, mas o compromisso feito é não aumentar nenhum imposto, nem criar nenhum outro. A pessoa até se espanta, mas isso é compromisso? Sim, porque na eleição passada o atual governador disse que ia abaixar impostos e fez o oposto, aumentou impostos. Nós não vamos aumentar, mas de maneira muito franca e sincera eu digo que a essa altura também não há como diminuí-los, porque estamos numa situação financeira grave. Agora, passado o equilíbrio financeiro, equilibrado as contas, aí sim, nós temos condições de conversar com diversos segmentos econômicos e fazer setorialmente reduções, especialmente, como disse na resposta anterior, para atrair empresas para a região através do regime do crédito especial, para que o crédito tributário especial, para que haja incentivo e nós não percamos empresas na guerra fiscal que ocorre. Ontem mesmo, a notícia ruim veio aqui do Triângulo de Uberlândia com a perda para o estado de Goiás de uma das empresas do Grupo Martins. Por quê? Houve incentivo fiscal lá que não existe aqui. O nosso governo não quis conceder. Então nós vamos trabalhar para que isso jamais ocorra, que não só não podemos perder, como temos de atrair e de expandir as nossas atuais empresas. Do Triângulo, Eva Santos. Professora Anastasia, boa tarde. Eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com o que o senhor acaba de dizer. Eu vou pôr como exemplo Iturama, que recentemente perdeu uma fábrica de derivados de amendoim, que iria gerar em torno aí de 500 empregos. Devido a uma série de obstáculos, como por exemplo a burocracia e o alto custo da colocação da energia, sem contar o alto custo do imposto, que é o que acaba fazendo com que essas empresas migrem para outros estados, é o que aconteceu com a fábrica de derivados de amendoim. O senhor tem um plano no governo do senhor para estar desburocratizando essa situação aí e resolvendo o problema? Muito obrigado, a sua pergunta é muito importante, porque ela me permite fazer alusão ao meu plano de governo, já publicado e disponível, Plano Minas Gerais, cujo primeiro princípio é o princípio da simplicidade, desburocratizar de maneira efetiva o Estado, tornando a vida mais simples, quer para o cidadão, quer para a empresa, com muita atratividade para empresas. Nós temos de dar competitividade ao produto mineiro. E vocês que estão aqui no Triângulo sofrem o efeito pior, porque são fronteiros de Mato Grosso do Sul, de São Paulo, de Goiás, do Distrito Federal. Então a perda, de fato, ela é mais arriscada. Por isso o princípio da simplicidade nos permitirá, sem custar um centavo para o Estado, modificações na legislação ambiental, tributária, procedimental, para tornar menos onerosa a vida das empresas e evitar que casos como estes da fábrica de processamento de amendoim ocorra novamente no nosso Estado. Convidamos nesse momento, representando a Rádio 97.5, repórter Marco Antônio. Boa tarde, Anastasia, senador. Prazer muito grande receber você em nossa cidade, 97 FM. A nossa pergunta é com relação à CPI da Copasa. Nós temos aqui a Copasa, que tem uma taxa muito alta que cobra dos seus usuários. Se eleito for, o que pode fazer pela população de Iturama no sentido Copasa, cobrando taxa alta de água e esgoto em nossa cidade? Bem, na realidade, o que nós temos em termos de saneamento e abastecimento de água é uma legislação brasileira que tem o seguinte contorno: a responsabilidade dos serviços é dos municípios. E os municípios, na sua grande maioria, delegam essa atividade a uma empresa estadual. Isso não ocorre só em Minas, mas em outros estados da federação. E a empresa estadual presta seu serviço com determinado nível. Ocorre de fato que, como é uma empresa estadual, o seu custo acaba sendo maior do que se fosse prestado localmente. E essa observação que o senhor coloca ocorre não só em Iturama, mas em diversos outros municípios do estado de Minas Gerais. O nosso objetivo qual é, portanto? Reduzir o custo do serviço da Copasa. A Copasa tem de diminuir o seu custo, fazer o possível para tornar mais barata a sua atividade, porque a sua atividade é de qualidade, isso é reconhecido. A Copasa é uma empresa reconhecida pela qualidade de seus produtos, mas, infelizmente, o custo de fato é alto. Tanto assim que no meu período nós criamos uma empresa chamada Copanor para ter um serviço um pouco diferenciado e com preço mais em conta, digamos assim, na região do Vale do Jequitinhonha, que é a região mais
deprimida economicamente do Estado. Mas mesmo lá nós temos dificuldades, porque o serviço, de fato, é um serviço oneroso. Então o que nós vamos fazer e determinar é a redução brusca dos custos para tornar as tarifas mais acessíveis às populações de diversas cidades, inclusive Turama. Professora Anastasia, os municípios mineiros estão passando por uma situação nunca vista em Minas Gerais, muito complicada, com atraso e retenção dos repasses de obrigação do governo estadual. O que o senhor pretende, o senhor nos fala sobre essa situação que nunca houve em Minas Gerais? E nem no Brasil. É uma situação, de fato, muito grave e de muito espanto, porque eu tenho 35 anos de experiência na gestão pública. Sou professor da matéria e nunca imaginei que veria o dia que o Estado daria o calote dos municípios de recursos que são constitucionalmente dos municípios. Então está aqui o prefeito de Turama, Anderson, ao meu lado. O que acontece? O Estado deve aqui, ele me deu notícia, mais de 10 milhões já de reais. Ele não recebe o recurso, ele não tem condições de pagar as suas contas. Ele vai deixar a rua ter buraco, pode atrasar os seus pagamentos dos servidores e as pessoas podem ficar com raiva do prefeito. Ele não tem culpa nenhuma, zero. Ao contrário, o que está acontecendo é que o Estado está prejudicando os 853 municípios mineiros pelo modo irresponsável que vem administrando o atual governador. É um governo das lamentações, das desculpas, que terceiriza a responsabilidade e não enfrenta a crise como deveria. Não corta despesas, não enfrenta a questão grave da crise econômica. E sobrecarrega em quem? Nos funcionários, ao não pagar em dia. E nas prefeituras, ao não passar o dinheiro que é legítimo dos municípios mineiros. Nós vamos trabalhar de maneira enfática e a prioridade absoluta, número 1, de colocar o salário em dia e devolver os vencimentos, a remuneração, os verbas destinadas às prefeituras de Minas.